É isso aí, amigos. Terça-feira, vamos lá com as informações aqui no canal Fatos, Informações e Opiniões com Ed Moreno, né? Um canal que você pode participar, a voz da população de Ponta Porã. Você pode participar dando o seu joinha, clicando no joinha, deixando seu like aí, também pode se inscrever. É muito importante você deixar o seu like e também se inscrever. Claro que você pode comentar, você pode distribuir aí, né, ajudar a divulgar o link dos nossos vídeos aí nos grupos de WhatsApp, né? E isso nos ajudará bastante. E claro, precisamos, além disso, do apoio, né, do comércio local, que nós já estamos conseguindo aqui, né, aos poucos. Mas vamos, né, vamos seguindo por aqui com o canal Fatos, Informações e Opiniões. Numa terça-feira, né, neste dia 10 de junho, em que se esperava muita coisa, né, no STF. Hoje aconteceu o esperado depoimento, né, esperados depoimentos, mas o mais esperado, que é do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. E nós vimos que, a exemplo dos outros depoimentos já, né, a narrativa do golpe, dessa trama fictícia de golpe de Estado aí, do STF e da PGR, já caíram por terra faz tempo. Continua caindo por terra, mas eles continuam mantendo, apostando, porque esse é o objetivo deles, né? E nós já sabíamos, eu, por exemplo, já sabia que ia ser assim, né? Que o que está acontecendo não é um julgamento, é uma condenação. Não está havendo um julgamento. Nas oitivas todas, 90% delas, a narrativa do golpe já caiu faz tempo. A de hoje só se confirmou, né? Ontem, né, com o Fux falando da assinatura ou não, né, da ordem, né, de uma possível ordem de um golpe de Estado, não aconteceu, então já caiu por terra faz tempo. Só que nós sabemos que o STF quer, né, quer incriminar de qualquer jeito Bolsonaro, e assim parece que vai ser, né? Só que por mais que eles tenham poder, por mais que a perseguição esteja forte, perde muita, mas muita da pouca credibilidade que o STF tem. Então, vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. E acabou muito diferente de como começou, né, o interrogatório, né, do Bolsonaro. E as narrativas estão no chão, estão destruídas. Jair Bolsonaro finalmente teve a oportunidade de falar a verdade frente a frente com Alexandre de Moraes. Inúmeras narrativas caíram por terra, né? E logo no início, Bolsonaro recuperou suspeitas levantadas pelo hoje ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, em relação às urnas eletrônicas, para dizer que críticas ao sistema eleitoral não seriam algo privativo de sua pessoa. Deixa eu fazer aqui uma retrospectiva de algumas coisas que a gente lembra aí. Eu assisti, né, o depoimento do Jair Bolsonaro. Abre aspas para Bolsonaro na questão das urnas eletrônicas. A questão da desconfiança, suspeição e críticas às urnas não é algo privativo meu. Poderia citar vários nomes, afirmação de Bolsonaro. Em outro momento, o ex-presidente fez uma piada e arrancou risos dos presentes. O Bolsonaro convidou Moraes para ser o seu vice em 2026. E por quê, né? Por quê, né? E o Alexandre de Moraes ficou totalmente sem graça, né, com essa brincadeira do Bolsonaro. Ele quis dizer, eu vou ser candidato em 2026, né? Por isso convidou o ministro Alexandre de Moraes para que fosse seu vice. E Bolsonaro explicou por que não passou a faixa presidencial ao petista Lula no dia 1º de janeiro de 2023. Não passei porque não ia me submeter a passar faixa para esse atual mandatário aí, disse o Bolsonaro. E algumas falas, né, do Bolsonaro durante o interrogatório. Abre aspas para Bolsonaro. Nas Forças Armadas, missão legal dada é missão cumprida. Missão ilegal não é cumprida. Em nenhum momento, como vi depois nos autos, ninguém me ameaçou de prisão se prosseguisse naquela missão. Sobre Luiz Roberto Barroso. O senhor deve conhecer o meu temperamento dentro do Congresso. Eu respondi uns 20 processos de cassação lá dentro.
um pouco explosivo, muitas vezes errei. Quanto ao senhor ministro Barroso, ele foi divulgado lá atrás, ao sair de uma reunião da UNE, e ele falou: derrotamos o bolsonarismo. A gente tem algo pessoal entre nós dois. Eu relevo muita coisa, mas parece que ele marcou isso aí e não me esquece. Eu relevo muita coisa, mas parece que ele marcou isso aí e não me esquece. Esse atrito com o então advogado Barroso vem lá de trás. Não tem nenhuma ameaça a nenhum poder. Sobre um golpe, ele disse o seguinte: da minha parte ou por parte de comandantes militares, nunca se falou em golpe. Um golpe é até fácil começar, mas o after day, o dia seguinte, né, em tradução, é sempre imprevisível e danoso para todo mundo. E foi muito seguro, né, muito tranquilo nas suas respostas, aquela história de quem não deve não teme. Né? E nós tivemos vários outros depoimentos. O ex-comandante da Marinha, Almirante Garnier, né, Almir Garnier, ele negou também nessa terça-feira ter colocado as tropas à disposição do ex-presidente Jair Bolsonaro. Pergunta que foi feita exaustivamente hoje para o Bolsonaro, né? E para os outros, interrogados também, né? Então, gradativamente, todas as narrativas estão desmoronando. E é a primeira vez que o Garnier prestou depoimento. Na fase de inquérito, ele fez uso do direito ao silêncio e não respondeu às perguntas da Polícia Federal. Ao ser questionado pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, que conduz o interrogatório, o ex-comandante da Marinha chamou a versão de ilação. O presidente não abriu palavras a nós. Ele fez as considerações dele, expressou o que pareciam, para mim, mais preocupações e análise de possibilidades do que propriamente uma intenção de conduzir alguma coisa em uma certa direção. E hoje também o general Heleno, né, ele também foi interrogado. Né? E o general Augusto Heleno, ex-chefe de gabinete de segurança institucional, o GSI, afirmou que escolheu os integrantes de sua equipe por competência. Ao ser questionado pela defesa durante a oitiva no Supremo Tribunal Federal, o militar rejeitou a acusação de politização do órgão. Segundo ele, não havia clima para pregações políticas. General Heleno respondeu apenas às perguntas de seu advogado. Como réu, ele tem direito de ficar em silêncio no interrogatório ou de responder apenas às perguntas que julgar convenientes. No depoimento, Heleno rebateu a acusação de que seria o líder do gabinete de transição com o objetivo de preparar um suposto plano golpista. A acusação se refere ao período posterior à implementação do chamado Plano Nacional Verde e Amarelo. E ainda durante o seu depoimento, o general negou ter participado de elaboração de qualquer estratégia para impedir a posse do presidente Lula da Silva. Diante da pergunta sobre eventual ligação com os atos de 8 de janeiro, Heleno foi direto: nenhuma. E, na sequência, ele comentou o ambiente político depois da filiação do ex-presidente Jair Bolsonaro ao Partido Liberal. A defesa tenta demonstrar que Heleno não participou de eventuais articulações para uma suposta tentativa de golpe, né? E o militar se recusou a chamar de afastamento a queda de frequência no gabinete presidencial. Isso está sendo deturpado, declarou o ex-ministro. Passei a ir menos ao gabinete do presidente a partir da filiação de Bolsonaro ao PL, porque ele estava sempre cercado por muitas pessoas. Por fim, Augusto Heleno reiterou que o gabinete continuava franqueado a ele, né? Então, ou seja, ele continuava, o Augusto Heleno, ele continuava, né, chefe lá do GSI. E, como eu disse agora há pouco, né, em todos os depoimentos, o Braga Neto também, o general Braga Neto também foi um dos interrogados hoje. Aliás, teve aí uma atitude irônica, de ironia, né, por parte do ministro Alexandre de Moraes, quando o Braga Neto lembrou que estava preso, tentando dizer, está injustamente preso, estou injustamente preso, né? E aí, ironicamente, respondeu que eu sei que o senhor está preso, fui eu que decretei, com um sorrisinho, né, que logo se fechou. Mas, para você ver, né, que o tombo vem logo depois, né? Para quem não sabe, para quem não tem experiência de ginete, né, o tombo vem logo na sequência. E aí ele levou aquela do Bolsonaro, né, sendo convidado para ser vice, e acabou ficando sem resposta e visivelmente incomodado, sem graça, o ministro Alexandre de Moraes. E enquanto isso, né, ninguém se lembra
do desvio bilionário no INSS. Mas o progressista, o PP, o Partido Progressista, protocolou no Supremo Tribunal Federal na última segunda-feira, ontem, portanto, uma ação contra o governo Lula em razão do escândalo de fraudes bilionárias em aposentadorias no Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. O jornal O Globo divulgou as informações hoje e o partido solicita que a Corte exija do órgão um plano de controle e auditoria para evitar novos crimes em até 45 dias. A sigla também requer a devolução integral dos valores descontados ilegalmente dos benefícios, com estimativas de montante e fontes de custeio. Além disso, o PP solicita que a Polícia Federal informe os números de inquéritos em curso sobre o caso, indicando as entidades, que estão sob investigação. No mesmo pedido, a legenda exige explicações do próprio INSS, do Tribunal de Contas da União, da Controladoria Geral da União e da Advocacia Geral da União, a AGU. O PP quer saber quais as ações que estão sendo, quais as ações os órgãos adotaram, para apurar e coibir os crimes. Além disso, cobra a lista completa das associações atingidas pelas investigações. O esquema que derrubou a cúpula do INSS e resultou na saída de Carlos Lupe do Ministério da Previdência Social. A legenda sustenta que o Instituto permitiu deliberadamente o uso de sistemas paralelos por entidades privadas para aplicar descontos indevidos. Esses mecanismos, segundo o partido, ignoraram regras internas, dispensaram a biometria oficial e desconsideraram alertas de órgãos de controle. O progressista indica seletividade na ação movida pela AGU contra apenas 12 entidades com pedido de bloqueio de bens e quebra de sigilos, no total de 2 bilhões e 600 milhões de reais. O partido acusou o governo de excluir associações ligadas a pessoas próximas ao presidente da República. Entre elas está o Sindicato Nacional dos Aposentados da Força Sindical, que tem como vice Frei Chico, o irmão de Lula. Temos que lembrar, se o pessoal está esquecendo, principalmente a velha mídia, vocês fazem de conta que estão cobrindo os eventos e a situação dos desvios bilionários, do roubo, da fraude no INSS e focam nos interrogatórios que estão acontecendo aí desse golpe fictício, desse inquérito que mais parece redação de criança de quarta série. Eu venho falando isso desde o início, parece redação de criança de quarta série. Mas eles vão insistir nisso aí, E a imprensa ainda faz o lado de como se o golpe existisse, tentando criminalizar por um crime que não aconteceu, Tentando dizer que o que alguém pensou, se alguém pensou em um golpe de Estado, está praticando um crime. Não existe crime sem ação. Eu falava ontem sobre isso. Não existe crime sem ação. Se você não praticou o crime, como é que você vai ser julgado pelo crime? Não tem intenção de um crime ser... de intenção de crime ser criminalizado. Não tem, porque não foi realizado. Diferentemente de quem parte para a ação e pratica o crime, Não houve prática de crime, então por isso não tem como. Mas como a gente está vendo que o STF vai dobrar a aposta aí em relação a isso aí, eles vão condenar Bolsonaro. Agora resta saber qual que vai ser a reação, tanto por parte da Câmara dos Deputados, por parte do Senado Federal, por parte do povo brasileiro, porque há muita coisa em jogo aí, E você sabe que o tal do político, infelizmente, na pressão popular é que eles agem. E a força de Bolsonaro, politicamente, é muito clara, E quem apontar hoje pode ser aí eleito a senador, pode ser eleito a deputado federal. Quem ele apontar pode ser o próximo presidente da República devido à sua força. E por toda essa perseguição que já está sendo notada pela população há muito tempo, ele vai ganhar mais força mesmo se for condenado e preso. Sendo preso, ele vai ganhar mais força ainda. E isso
parece, né, infelizmente para o STF e para o sistema, eles não estão conseguindo tirar. Infelizmente para o povo brasileiro, o Bolsonaro está ficando cada vez mais forte. E por isso, muita coisa pode acontecer daqui para frente. A ideia é jogá-lo na cadeia e jogar a chave fora? Por parte do STF mas vamos ver se eles vão prosseguir com isso e até quando vão, né? Até quando vão. Vamos lá falar dos nossos anunciantes. Nós temos aí apoios, né, de empresas importantes e esperamos mais apoio aí, porque realmente precisamos manter esse canal aqui e realmente não é fácil, precisamos de novos equipamentos. Estamos gravando hoje no celular, né, mas precisamos comprar os equipamentos para melhorar aí a qualidade para você que nos acompanha, para você que está inscrito, que é nosso seguidor, para aqueles que assistem no WhatsApp e não fazem a sua inscrição, mas que estão acompanhando, eu agradeço também, mas é sempre importante que você se inscreva aí, né? E também deixe o seu like. E claro, né, nós temos, por esses apoios, nós estamos nos mantendo aqui, mas claro que precisamos de mais. Então, o canal é a voz da população, mas nós precisamos também do apoio do empresariado local e da população de Ponta Porã, né, para que esse espaço continue cada vez melhor e com mais atuação por parte do público, né, por parte dos nossos seguidores. Por aqui nós já falamos muita coisa e a população pode usar o canal para fazer alguma denúncia. A gente sempre faz denúncias aqui, eu sempre falo com comprovações, né? Aqui a gente não usa, eu não uso de factoide, né? Me disseram que disse que... Não, aqui se você for fazer uma denúncia tem que ter a prova. Não quero aparecer, mas desde que você tenha a prova aqui na mão, documentada, né? Eu passo e eu olho, né? E vou divulgar ela aqui no canal Fatos, Informações e Opiniões. Mas vamos lá com os nossos parceiros comerciais, né? Porque sem eles nós não seríamos nada. E o canal Fatos e Informações deve muito a quem está nos apoiando hoje. Por exemplo, a Coop Home Office, né? Que vem aí com um projeto inovador, arrojado, moderno e que já tem mudado aí a cara do centro da cidade, né? O prédio da Coop Home Office ali na Deputada Araújo Moreira vem aí com a perfeita integração entre casa, escritório e lazer. Inovador, moderno, arrojado, perfeito. Coop Home Office, um empreendimento único e exclusivo que chegou para mudar o conceito de morar e empreender em Ponta Porã. Versátil, completo, confortável e projetado com a melhor infraestrutura tecnológica e de segurança. O Coop Home Office é realmente perfeito. Perfeito para você que quer dar um upgrade na sua empresa e alcançar novos tempos. Perfeito para você que pode adquirir uma laje inteira para realizar um grande projeto. Perfeito para você que deseja conciliar casa, empreendedorismo e mais tempo para a família. E perfeito para a sua família que merece sempre mais conforto, segurança, lazer e qualidade de vida. Coop Home Office. Venha morar, empreender e ser feliz em Ponta Porã. Coop Incorporadora e Construtora, que é aquele prédio moderno e bonito que está sendo construído ali já em fase de conclusão na rua Deputada Araújo Moreira, no quarteirão entre a Avenida Brasil e a rua Antônio João. O nosso plantão de vendas está ali mesmo, na frente do prédio, né? Ali no prédio do supermercado Bom Gosto. Antes de você subir para o setor de compras lá do mercado, antes de você fazer suas compras, você vai ver ali no térreo a maquete, né, do prédio, da Coop Home Office, e lá você estará já encontrando a nossa equipe do plantão de vendas, né, a nossa equipe de Coop Home Office, pronta para lhe atender da melhor forma possível. Você vai chegar lá, vai conhecer o projeto, vai conhecer a planta do projeto, a planta do prédio, e você também vai conhecer os planos, né, que a Coop Home Office disponibiliza para você adquirir apartamentos de 43 a 259 metros quadrados e salas comerciais a partir de 23 metros quadrados, né? Esse grande prédio, esse empreendimento da Coop Home Office, esse prédio ali na Deputada Araújo Moreira, que vem para modernizar e embelezar ainda mais a nossa princesinha dos Ervais. Quem também está conosco é a Conveniência Baturité, ali na Baltazar Saldanha, né? Fica ali na Baltazar Saldanha,
na frente da GESUL, na divisa da GESUL com a Escola Estadual Dr. Miguel Marcondes Armando. Chega lá, tomar aquela cervejinha gelada. Você também pode tomar outro tipo de bebida, vinhos, uísque, né? E outras bebidas destiladas lá na conveniência Baturité. E no ambiente familiar, você pode levar a sua família lá, tem um espetinho à noite lá, né? Preparado pelo Carlinhos Dalzacchi e sua família. E você também, você que não consome bebida alcoólica, você pode tomar os refrigerantes, das mais variadas marcas lá na Baturité Conveniência. E você que está com um pouco de pressa ou não gosta de filas de supermercado, a Conveniência Baturité é uma conveniência bastante surtida e lá você pode encontrar o que você precisar. E também temos o apoio da Solo Forte. A Solo Forte foi uma das primeiras, né, foi a primeira a estar conosco aqui no canal Fatos, Informações e Opiniões. A Solo Forte está conosco desde dezembro e é uma empresa de consultoria, planejamento e agricultura de precisão com foco em manejo para alta produtividade das lavouras. Composta por profissionais experientes e com uma ampla experiência em pesquisa, extensão rural e desenvolvimento de mercado, a Solo Forte está sempre pronta para atender o produtor rural, colaborando estreitamente com os produtores rurais, utilizando decisões fundamentadas em dados para maximizar a produtividade e alcançar excelentes resultados. A nossa equipe da Solo Forte está constantemente presente no campo, garantindo um acompanhamento próximo e personalizado de cada lavoura. É implementado por esses profissionais da Solo Forte práticas que aumentam a segurança das operações agrícolas, minimizando riscos e protegendo os investimentos dos clientes. A Solo Forte utiliza tecnologias avançadas e práticas inovadoras para maximizar a produtividade das lavouras, garantindo colheitas abundantes e de alta qualidade para todos os produtores rurais, grandes e pequenos, que são os parceiros da Solo Forte, que está trabalhando muito para aumentar a produtividade da nossa querida Ponta Porã. Vamos lá com as informações esportivas, né? E porque nós temos eliminatórias. Temos eliminatórias e tem seleção brasileira em campo, né? Aliás, as eliminatórias já começaram, né? Hoje já teve um jogo encerrado. A Bolívia ganhou do Chile por 1-0. 1-0, esse resultado deixa a Bolívia viva, né, na tentativa de chegar à vaga na repescagem. Aliás, não foi 1-0, foi 2-0, né? O Chile ganhou por 2-0. Os bolivianos ficam aí, a Bolívia ganhou do Chile por 2-0 e os bolivianos ficam aí com chances ainda, né, de classificação à repescagem. Mas antes vamos falar da seleção brasileira para depois falar dos confrontos, né? Falando da seleção brasileira, hoje joga em São Paulo, na Neoquímica Arena, que é a casa do Corinthians. E a casa do Corinthians pode confirmar hoje a fama de pé quente para a seleção. Com 100% de aproveitamento no estádio, o Brasil tenta confirmar pela terceira vez consecutiva a classificação para a Copa do Mundo, jogando lá em Itaquera. Para se garantir no Mundial de 2026, a equipe comandada por Carlo Ancelotti, que estreou na quinta-feira contra o Equador, ele precisa ganhar do Paraguai, em duelo marcado para as 20h45, horário aqui de Mato Grosso do Sul, e válido pela 16ª rodada das eliminatórias, e contar com uma vitória do Uruguai sobre a Venezuela em casa. Se houver empate no duelo em Montevideo, o Brasil tem de torcer para a Argentina bater a Colômbia e assim se classificaria já, né, nessa rodada. Porque fechando a rodada de hoje, o que acontece? Teremos mais 6 pontos a serem disputados. O Brasil ganhando do Paraguai abre 7, né, para a Venezuela, por exemplo, se o Uruguai vencer a Venezuela. Inaugurada em 2014, a Arena do Corinthians foi palco das classificações para as Copas de 2018 e de 2022. Na primeira vez, a vaga veio justamente contra o Paraguai, em 28 de março de 2017, sob o comando de Tite. O Brasil teve grande atuação e aplicou 3-0 com gols de Coutinho, Marcelo e Neymar. Já a classificação para o Mundial do Catar foi confirmada com triunfo por 1-0 sobre a Colômbia, com gol de Paquetá. Foi em 11 de novembro de 2021, no último jogo da seleção masculina em Itaquera. E agora, o Brasil pode se classificar diante do Paraguai. É um adversário difícil, né? Até porque a seleção brasileira não vem se apresentando muito bem.
Mas os jogos da seleção brasileira da Neoquímica Arena, vamos relembrar? Dia 12 de junho de 2014, estreia do Brasil na Copa do Mundo, né? A abertura da Copa do Mundo de 2014, o Brasil ganhou da Croácia por 3-1. O Brasil, no dia 28 de março de 2017, ganhou do Paraguai por 3-0 e se classificou, né, para o Mundial. No dia 22 de junho de 2019, o Brasil fez 5-0 no Peru, pela Copa América. No dia 9 de outubro de 2020, o Brasil ganhou de 5-0 da Bolívia pelas eliminatórias. E no dia 11 de novembro de 2021, o Brasil ganhou de 1-0 da Colômbia e se classificou para o Mundial, né? Então, o Brasil pode se classificar pela terceira vez para o Mundial jogando em Itaquera, né? Vamos ver se o Brasil vai ter hoje uma boa jornada, ou pelo menos uma jornada em que vença, né? E pode garantir a sua classificação. Vencendo e o Uruguai ganhando da Venezuela, o Brasil estará classificado. Então, encerrado o jogo da Bolívia contra o Chile, 2-0 para a Bolívia. A Bolívia vai a 17 pontos, né? E fica a 1 ponto da Venezuela, que está aí na repescagem. Agora, o Chile está eliminado, né? Não tem mais como alcançar a Venezuela. 10 pontos, 6 pontos a serem disputados, está eliminado a seleção chilena. Tem Uruguai e Venezuela hoje. Olha só o que pode acontecer. O Uruguai tem 5 gols de saldo positivo e a Venezuela tem menos 2. Ocorre que se o Uruguai perder para a Venezuela em casa hoje, os dois ficam com o mesmo número de pontos, né? Então é um confronto direto aí do Uruguai contra a Venezuela pela vaga na Copa do Mundo ou na repescagem. E se o Uruguai vencer, vai a 24 pontos, abre 6 pontos da Venezuela e praticamente garante a sua classificação também, né? Mas é um jogo difícil, não é um jogo tão fácil assim para a seleção do Uruguai. A Argentina enfrenta a Colômbia. Muito dificilmente a Colômbia vai fazer frente à Argentina jogando lá em Buenos Aires, no Monumental de Núñez, né? A Colômbia está nesse momento com a 6ª colocação, 21 pontos. O Brasil enfrenta o Paraguai. Se o Brasil vencer e a Venezuela não vencer lá, perder, né? O Brasil está classificado. Ao Paraguai, um empate pode dar a classificação. Se o Paraguai empatar, vai a 25 pontos. Se a Venezuela perder, fica com os 18 pontos e não vai mais ter como alcançar a seleção paraguaia, né? E no último jogo da noite, a seleção do Peru joga contra o Equador. O Peru também não tem mais possibilidades. Aliás, tem ainda se vencer o jogo de hoje, né? Se vencer o jogo de hoje, a Venezuela pode chegar... o Peru, perdão, pode chegar a 20 pontos. Mas, se empatar, vai ficar com 12 pontos. A 6 pontos da Venezuela, não vai ter mais chance de classificação a seleção do Peru. A única que está com chance é a Bolívia, né? Matematicamente, o Peru ainda teria chance, mas 6 pontos, com 6 pontos a serem disputados, fica muito difícil. É preciso que o Peru ganhe do Equador para continuar sonhando com uma vaga na repescagem. Muito dificilmente vai mudar esse cenário, né? Como eu disse ontem, Argentina campeã, já classificada, Equador, Paraguai, Brasil, Uruguai e Colômbia estarão classificados. E eu acho que Bolívia e Venezuela lutam aí pela vaga na repescagem, que eu acho, desconfio, né? Ninguém aqui tem bola de cristal, mas eu acho que vai ser a Venezuela que vai ficar com essa vaga na repescagem. São essas as informações por hoje. Nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã com mais informações aqui no canal Fatos, Informações e Opiniões com Ed Moreno. Grande abraço a todos, fiquem com Deus. Tem um bom jogo entre Brasil e Paraguai, que para nós da fronteira, né? Muita gente já não tem mais aquele encantamento pela seleção brasileira, que acaba torcendo até para a seleção paraguaia, né? Mas, né, é sempre um dia diferente, um dia de confronto de seleção brasileira e seleção paraguaia aqui em Ponta Porã e Pedro Juan Caballero. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até amanhã com mais informações.